Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, uma semana bem movimentada, né, de muitas novidades. Mas o legal, né, queridos, isso é uma constatação, que a escola, ela tomou a dianteira. Então, assim, enquanto grande maior parte das escolas estão ainda tentando se recobrar desse impacto, né, a escola já tomou dianteira. Em menos de uma semana a gente já se preparou para fazer as videoaulas e a gente vem fazendo formações, vem interagindo bastante entre os professores. Então, assim, por mais que seja tudo muito novo, é tudo meio assustador, falar para vocês que as coisas estão acontecendo e a tendência é que elas melhorem demais. Tá? Então, assim, o Marcão, o Tetel, a Jaque estão se desdobrando, né, se movimentando 24 horas por dia para que não somente vocês, quanto a gente, como a gente, tenha todo o suporte para poder fazer um material bem legal para vocês. E a gente vai dar conta, sim, né? Já deu para entender que isso faz parte do movimento, né? Ensino-aprendizagem, a gente vai ter que se acostumar com essa nova interação e que as coisas estão acontecendo sim, tá? Da melhor maneira possível, estão acontecendo. Então é isso que dá essa força de vontade, dá a segurança de que a gente está no caminho certo e que vocês precisam contar mais com a gente, tá? Vamos interagir cada vez mais para poder dar conta dessa fase que vai passar logo, vocês vão ver, queridos. Mas vamos lá. Na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre estática, tanto de um ponto material quanto de um corpo extenso. Então eu desenvolvi toda a teoria para vocês, a gente discutiu bastante. O que vai aparecer de diferença entre a estática de um ponto material e a estática de um corpo extenso? É aquela nova grandeza que eu comentei com vocês, que é o momento angular. O que é o momento angular mesmo? É a tendência de giro que essa força pode provocar. Tudo bem, queridos? Então, o que eu proponho nessa aula de hoje? Vamos finalizar, 3 e 4, mas percebam que a teoria a gente já tinha discutido para vocês visualizarem justamente a diferença entre a estática de um ponto material e de um corpo extenso. Então eu separei essa aula de hoje para a gente fazer tanto exercícios de estática de um ponto material e depois a gente entra na ideia de momento angular e estática de um corpo extenso. Tudo bem, queridos? Então simbora, ó, para cima deles. Página 183, exercício 1. Dá aquela pausadinha, já pega a apostila, caderninho. Vamos lá, ó. Conquista da medalha de ouro pelo atleta Arthur Zanetti na Olimpíada de Londres de 2012 é considerada uma façanha. Zanetti desbancou o chinês Yibing Chen, até então campeão olímpico e 4 vezes campeão mundial, que ficou com a prata. Um dos exercícios que exige maior esforço muscular na competição de argolas é a posição da cruz. O nome cruz se refere ao fato de que o ginasta deve se manter um ângulo aproximadamente reto entre os braços e o tronco durante 3 longos segundos. Mamãe do céu! Olha, dói só de olhar essa posição dele, né? A argola está segurado aqui, certo? Ele está segurando as duas argolas nessa posição e percebam que não faz nem cara feio. Cara feio, olha que desespero, rapaz. Vamos lá. Suponha que num determinado momento da execução dessa manobra, o corpo do atleta tenha assumido a posição ilustrada na figura seguinte. Queridos, tá? Para não poluir muito o meu desenho, eu não fiz a figura. Tá? Vocês estão aí com a apostila, certo? Ele está nessa posição aqui, ó. Tudo bem? Legal. O que eu fiz aqui na lousa? A representação dessas forças. Percebam que, primeira coisa, esse
ponto material que eu estou colocando seria o ponto onde você tem a maior concentração de forças. A força peso e as duas forças que estão segurando o Arthur Zanetti nas argolas. E aí, queridos, ó, muito cuidado, porque ele está segurando as argolas dessa forma, tudo bem? Você consegue enxergar que essa força ela está pressionando o ombro dele, os ombros? Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um espelho dessas forças para a gente compreender melhor a situação. Tá? Então olha aqui, ó. Ele está com os dois bracinhos aqui. Então a força ela está sendo aplicada aqui nos ombros dele. Tudo bem, queridos? Legal. Tanto é que ele já deu a linha pontilhada e deu os ângulos para a gente analisar. Beleza, queridos? Vamos lá. Qual é a condição para que um sistema, para que um corpo esteja em repouso, em equilíbrio estático? Força resultante igual a zero, primeira lei de Newton, correto? Então olha só que legal. Aqui a força resultante é igual a zero, ele está em equilíbrio. Equilíbrio estático. Maravilhoso. E aí o que eu fiz, queridos? Percebam que a gente tem duas opções de associar esses vetores, a regra do polígono ou a regra da decomposição. Eu prefiro a decomposição porque eu acho que fica mais fácil de você enxergar quem é que está anulando quem, como é que essa força está atuando. Então o que eu fiz? Por que decomposição? Percebam que o peso eu não vou fazer nada, porque ele já está na vertical. Tanto a força, essa força, quanto essa, força F, parte dela está atuando na vertical e parte dela está atuando na horizontal. Tá percebendo por que eu gosto de decompor as forças? Porque você consegue enxergar quanto dessa força está atuando, né, no eixo X, quanto dessa força está atuando no eixo Y. Tá? Então é para isso que eu faço a decomposição. Eu fiz a decomposição de F em X, F em Y. F em X, F em Y. Agora vamos lá, queridos. Percebam que tanto em Y quanto em X, a resultante tem que dar zero. E por que tem que dar zero? Porque ele está em equilíbrio, ele está em repouso. É a primeira lei de Newton, queridos. Então, ó, vamos analisar aqui em Y. A resultante em Y é igual a zero. Agora olhem com bastante carinho e atenção. Quais são as forças atuantes em Y, aqui na vertical? FY, FY e o peso. Mas para que isso seja verdade, quem é que está anulando a força peso? Não vai ser FY mais FY? Tudo bem? Tá? Então vamos montar essa ideia. Olha lá. Ó. FY mais FY é igual ao peso. Legal. FY mais FY não é 2 vezes FY? Agora, vamos olhar para a decomposição, para o ângulo que você vai usar e a relação trigonométrica. Eu gosto bastante dessa dica, porque você não vai precisar montar o triângulo retângulo e realmente ver se é cosseno ou seno. Qual que é a regrinha que eu vou passar para vocês, a dica na verdade? O ângulo que ele deu é esse aqui, é o 60, certo? Entre o FY e o F, você não tem o 60?
o ângulo de 60 graus que ele está dando não está entre F e FY, ou seja, o FY está com o ângulo de 60, da mesma forma que o FX está sem o ângulo de 60. Estão percebendo? Se aqui tivesse o ângulo de 30, você consegue enxergar que o FY estaria sem o 30? É para provar para vocês, para mostrar para vocês que tanto faz se ele der esse ângulo ou esse. Se o vetor estiver com o ângulo, você vai usar o cosseno dele. Se ele estiver sem o ângulo, você usa o seno. Lembrando que, por exemplo, o seno de 30 não é igual ao cosseno de 60? Tá percebendo como não vai mudar? Então usa essa regrinha que sempre vai dar certo. Então olha só. Se eu fizer a decomposição, como eu falei para vocês, concorda comigo que o FY vai ser F cosseno de 60? Legal. Então aqui, se você isolar a força F, você vai chegar nessa relação aqui, ó, que F é igual ao peso dividido por 2 vezes o cosseno de 60 graus. Sendo a massa do corpo do atleta igual a 60 kg, desconsiderando a massa de seus braços, para esse modelo simplificado, adotando 10 igual a G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? No item A ele vai querer saber o quê? A força que o braço exerce sobre o ombro, considerando que o atleta esteja quase estático nessa configuração. Desculpa não ter lido o A, tá? Que eu acabei desenvolvendo antes de ler, mas percebam que é isso que ele pediu, certo? A força nos ombros. Tá entendendo por que a gente fez os vetores assim? Tá? Fiz todo o desenvolvimento. Aí a gente chega aqui, F é igual ao peso dividido por 2 cosseno de 60. Vem pra cá, ó. F é igual... Queridos, se a massa dele vale 60 kg, quanto que vale o peso dele? 600, né? M vezes G. Quanto que vale o cosseno de 60? Não é igual ao seno de 30? Olha lá, ó. 2 por 2, 1. Portanto, tá aí, ó. 600 newtons. O item A, respondidinho, tá aqui. Belezinha? Vamos lá pro B. Quando o atleta estiver quase atingindo a posição da cruz, a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro será maior, menor ou igual àquela calculada no item A. Queridos, vamos olhar só para isso aqui, ó. Vou colocar o Bzinho aqui. Vou colocar aqui. Depois a gente pode apagar, né? Você pode dar um pause, depois você volta. Eu vou substituir no lugar desses 60 graus alfa. Um ângulo qualquer. Agora analisa comigo, queridos. O que ele está propondo é isso aqui, ó. Certo? Ele está aumentando esse ângulo. Se você olhar aqui, é isso aqui que está acontecendo, aumentando o ângulo, né? Ó. Aumentando esse ângulo, a representação fica assim, aumentando o ângulo, certo? Legal. Agora vamos lá, queridos.
Vamos imaginar aqui que esse alfa seja 30. Quanto que vale o cosseno de 30? A raiz de 3 sobre 2 dá aproximadamente 0,86. Se eu aumentar esse ângulo aqui, de 30 para 60, quanto que vale o cosseno de 60? Não vale meio? Você consegue perceber que se você aumentar o ângulo, o cosseno diminui? Se o cosseno diminui, olha lá, ó, aumentando o ângulo, o cosseno não diminui o seu valor, portanto a força aumenta. Legal? Então a resposta ali, ó, a força será maior. Intuitivamente você consegue enxergar isso, né? Aí que tá a questão. Imagine a força que o cara tem que fazer para equilibrar aqui, ó, na cruz. Mamãe do céu. Rapaz. Olha que desespero. Dá um suador só de pensar no cara fazendo isso. Tudo bem, queridos? Coisa linda. Percebam que é uma análise delicadinha, mas não é difícil não, né? Só a gente partir para cima, analisar com carinho, mesmo porque a condição é uma só, né? Primeira lei de Newton, decompõe bonitinho os vetores para você poder enxergar e vai para cima. Beleza? Vamos continuar aqui no exercício 2. Quando o pneu de um automóvel fura e se esvazia, é preciso trocá-lo pelo estepe. Na maior parte das vezes, ele está localizado em um nicho do porta-malas do veículo. Junto ao estepe também se encontra um macaco, cuja função é erguer o veículo, e a chave de roda, cuja função é desatarrachar os parafusos que fixam a roda ao eixo do veículo. É possível que os parafusos não se soltem facilmente e, nesse caso, o esforço necessário para desatarrachá-los costuma ser grande. Como os parafusos são desatarrachados no sentido anti-horário, deve-se tomar muito cuidado para manter uma postura adequada para não machucar as costas, com certeza. Na figura está mostrando bonitinho aí. Suponha que o momento necessário para desatarrachar um parafuso seja igual a 120 newtons vezes metro e que a chave de roda tenha 30 centímetros de comprimento. Qual deverá ser a intensidade mínima da força a ser aplicada pelo motorista perpendicularmente ao eixo da chave a fim de conseguir desatarrachar o parafuso? Utilize o esquema seguinte para facilitar a resolução deste problema. Coisa linda, queridos, olha só. Tá? Então, vamos lembrar dessa noção de momento angular. Ele está puxando aqui, ó, no sentido anti-horário, tá aqui a chave para desatarrachar o parafuso, tudo bem? Como é que a gente calcula essa tendência de giro, esse giro, né? Momento angular. Mais ou menos a força vezes o braço. O que é o braço, queridos? É justamente a distância da aplicação dessa força até o eixo de rotação. Legal? Então perceba que você vai visualizar essa distância aqui, ó. Isso aqui que ele chama de braço. Legal, o que ele deu pra gente? Que o momento aplicado aqui é 120 newtons vezes metro e que essa distância aqui seria o tamanho da chave, 30 centímetros. Vamos isolar isso aqui, ó. Desenvolve com o vovozinho aqui, ó. Convenção, sentido anti-horário, a gente costuma usar mais. O que não te impede de você usar menos. O que você tem que deixar claro é que
Quando a gente for fazer exercício de equilíbrio de um corpo extenso, se você usar menos para anti-horário, obrigatoriamente você vai ter que usar mais para o horário. É essa a questão, tá? Por isso que você tem que convencionar a sua análise. Belezinha? Eu vou isolar ali, ó. F não vai ficar o momento da força dividido pelo braço? Olha lá, ó. Momento dividido pelo braço. Aqui, antes da gente substituir os valores, olha que legal, queridos, como são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o braço, menor é a força que você vai ter que fazer. Lembra da aula passada que eu sugeri para você tentar fechar a porta aplicando uma força bem afastada, lá perto da maçaneta, e depois você tenta aplicar fechar a porta aplicando essa força bem perto do eixo de rotação. Você vai perceber que quanto menor a distância do eixo, maior é a força que você tem que fazer. Essa é a função de você ter uma chave comprida. Olha como faz sentido na prática, queridos. Quanto mais longa a sua chave, menor é a força que a gente vai ter que fazer. Tá? Vamos fazer o B e o C, que isso vai ficar mais claro quando a gente fizer. Vamos substituir aqui, ó. Força, o momento ele deu, né? 120 newtons vezes metro, 30 centímetros, não vamos esquecer de transformar, né? Dividir por 100, 0,3. Aquela regrinha da vírgula, para você fazer fácil a conta. Concorda comigo que 120 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 1.200 dividido por 3? Aí fica supimpa, né? 12 por 3, 4, com 2 zeros. Olha que fantástico. 400 newtons o cara consegue abrir numa boa, desatarrachar numa boa esse parafuso. Beleza, queridos? Está pegando a ideia do momento angular, que a gente chama de torque também? Vamos lá pro Bzinho. Considere que o motorista só consiga aplicar uma força de intensidade máxima igual a 200 newtons, não sendo suficientemente forte para desatarrachar o parafuso. Para fazê-lo, ele encaixa um prolongador na chave, aumentando o seu comprimento, como ilustrado a seguir. Nessa situação, qual será o novo comprimento da chave para que a pessoa consiga desatarrachar o parafuso? Galera, olha que fantástico, justamente o que a gente estava conversando. Aqui, ó, Bzinho. O que o B está falando? O cara que vai desatarrachar o parafuso aqui, ele não tem essa força de 400 newtons para aplicar. Então o que ele fez? E na foto você vai conseguir observar. Ele pegou e acoplou um cano aqui, ó, um prolongador. Para quê? Para aumentar o braço. Pela análise que a gente fez no ar, concorda comigo? Que se você aumentar a distância da aplicação dessa força, você vai diminuir a intensidade que você vai ter que fazer? E aí, queridos, olha que interessante. Você começa a perceber assim, um alicate, por exemplo. Você tem aquela combinação de dois braços. Você consegue entender que você consegue um ganho, uma vantagem mecânica ali? Se a distância do cabo do alicate aqui for 5 vezes maior que a pontinha onde você vai beliscar, onde você vai pegar um parafuso ou o que você queira pegar, essa força vai ser ampliada, você vai conseguir uma vantagem mecânica. Se essa distância for 10 vezes maior que essa aqui,
essa força aplicada na pontinha do alicate fica 10 vezes maior. Olha que fantástico. Né? É tudo baseado no momento angular, no torque. Beleza? Então vamos lá. Ó. Resolver o que ele está propondo. O cara não consegue fazer esses 400 newtons, só consegue fazer 200, né? Isso. Ele quer saber qual será a distância que ele vai aplicar essa força até o parafusinho. Uma coisa, isola aqui, ó. O braço não vai ficar igual ao momento dividido pela força. A análise é a mesma. A análise é a mesma. Se você prestou atenção com carinho, você já sabe até a resposta. Você já sabe até a resposta. Olha lá, ó. Qual que é o momento necessário para a gente desatarrachar? 120. Exercício que deu. Quanto de força o cara consegue fazer? Ele consegue fazer os 400? Não consegue, ele consegue fazer a metade disso. Olha que fantástico, queridos. Se ele faz metade da força, o que a gente está esperando do braço, da distância da aplicação dela? Pensa com carinho. 12 por 2, 6. 12 por 20, 0,6. Ah, o dobro da distância? Com certeza. Galera, se você está aplicando metade da força que você está aplicando, e as grandezas são inversamente proporcionais, tava na cara que ia ser o dobro. Tava na cara que seria o dobro. Belezinha? Então, pegando a ideia do momento, vamos finalizar o 6 ali, ou o C. Suponha que o motorista não seja muito hábil ao manipular a chave, puxando a extremidade dela obliquamente conforme ilustrado a seguir. Aí o seguinte, queridos, ó, vou desenhar aqui para vocês a situação C. Aproveitar o desenho aqui. A força que ele está fazendo é essa aqui, uma força oblíqua. O ângulo que ele deu é esse aqui, ó. Ângulo alfa. Fx e Fy. Mesma coisa que a gente fez aqui, né, queridos? Percebam que essa força, ela atua tanto na horizontal quanto na vertical. Agora, quanto dessa força F atua na horizontal e quanto dela atua na vertical? Você só vai saber isso decompondo essa força. Fica até mais legal para você enxergar visualmente. Agora presta bastante atenção, queridos. Olha só. Vamos ler antes aqui. Ó. Se a medida do ângulo alfa for tal que o seno de alfa 0,8 e o cosseno de alfa 0,6, qual deverá ser a intensidade mínima da força a ser aplicada pelo motorista a fim de conseguir desatarrachar o parafuso? Galera, bem legal. Agora olha com carinho o que eu vou fazer. Imagine na prática mesmo. Se eu aplicar essa força F aqui na chave, eu vou conseguir desatarrachar o parafuso? Com certeza não. Inclusive, se eu aplicar essa força F aqui, ó, eu vou até arrancar a chave, né? Tá percebendo? Então, o que acontece, queridos? Somente as forças perpendiculares que vão fazer o papel de girar esse corpo, ou tender a girar ele. Porque imagine só, imagine que isso seja uma porta, você está vendo a porta de cima.
Eu vou tentar abrir ou fechar a porta. Não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir aplicando uma força perpendicular. Tá entendendo a ideia? É por isso que a gente tem que decompor. Agora vamos lá. Baseado nessa análise, qual força eu vou usar? O Fx ou o Fy? Tá na cara que é o Fy. Tá na cara que é o Fy, não é não? Vou fazer aqui embaixo que tem um espacinho. Ele quer a força, né? Beleza. Momento Fy vezes o braço. Agora vamos lá, queridos. Olha a ideia do ângulo que eu comentei com vocês aqui no exercício 1. Nesse primeiro exercício ele me deu esse ângulo aqui. Então eu tive que usar o cosseno de 60, porque eu estava trabalhando aqui na vertical, no eixo Y. Agora olha para lá. Aqui eu quero Fy também. Só que ele não me deu esse ângulo aqui. Ele me deu o ângulo entre Fx e F. E agora, queridos, se ele me deu esse ângulo aqui, o Fy não está sem o alfa, ele está sem o alfa. Aqui ele está com o 60. Tá percebendo a dica que eu dei? Agora ficou mais claro, né? Ó. Aqui o Fy está com o 60, cosseno de 60. Aqui o Fy está sem o alfa. Beleza? Momento F sem o alfa vezes o braço. Vamos isolar. Momento agora vamos ver os valores aqui, ó. Ele me deu que o seno de alfa é 0,8, certo? O braço, os 30 centímetros. Isso aqui, né? R$ 120